Nesta manhã, nós vamos falar sobre o Salmo 115. Eu acho que era mesmo inevitável nós meditarmos um pouco sobre este Salmo, Salmo 115. Os irmãos podem abrir e acompanhar esta leitura, esta meditação, esta partilha, porque o tema desta conferência é não a nós, não a nós. Queremos que o nome de Deus seja glorificado unicamente, exclusivamente o nome de Deus seja glorificado neste lugar, no nosso meio, em nossas vidas, na vida da sua igreja. Então nós vamos ler Salmo 115. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua bondade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? E esta é uma pergunta que nós temos que responder. Primeiramente, temos que ser nós a responder para nós mesmos. E depois temos que dar resposta àqueles que nos questionam. Onde está o nosso Deus? Versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus. Faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro e obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor que se lembrou de nós. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Quantos podem dar louvores ao Senhor? Amém? É interessante perceber aqui, no início deste salmo, que o salmista pede ao Senhor. Ele pede para que Deus glorifique o seu próprio nome. Por isso é que ele disse, não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome. O salmista estava a dizer, Deus, glorifica o teu próprio nome. Deus a glorificar Deus. Isto é muito interessante. Deus dá glória ao teu próprio nome. Através da manifestação do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade, para que depois também nós te possamos glorificar. Era isto que o salmista estava a dizer. Ou seja, ele estava também a dizer, eu não quero que o teu poder, ao se manifestar na minha vida, produza algum tipo de glória para mim. Mas sim que a tua glória, ao ser manifestada, se possa perceber nesse momento que a tua glória, ela é manifesta no nosso meio, em nossas vidas. Ela possa explicar a diferença que existe entre o Deus verdadeiro e os ídolos. Era isto que o salmista estava a dizer. O mundo precisa ver que nós servimos a um Deus verdadeiro e que eles infelizmente servem deuses falsos, a ídolos. Mas para que esta diferença se perceba, Deus, dá glória ao teu nome. Era isto que o salmista estava a pedir ao Senhor. Ainda numa outra versão destes primeiros 4 versículos, diz o seguinte, não por nós, Senhor, não por nós, mas pelo teu bom nome, manifesta o teu poder, tendo em conta o teu amor e fidelidade, senão os pagãos vão continuar a perguntar, onde está o vosso Deus? Mas o nosso Deus lá do céu faz tudo aquilo que lhe apraz. Os deuses deles, esses é que não são nada, porque não passam de ídolos de prata e de ouro, feitos pelas mãos de meros homens. E nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. E a nossa oração é para que Ele glorifique o seu nome, para que o mundo possa ver a sua glória em nós e também através de nós. Nós vivemos num mundo cheio de ídolos, não é difícil de perceber isso. Como também Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, o homem tem honrado mais a criatura do que o Criador. Temos assistido a atos de loucura, manifestações de loucura, palavras loucas, de homens honrando-se a si mesmo, honrando mais a natureza do que o Criador. É o que a Bíblia Sagrada nos diz. Já nos disse isso há tantos anos, há tantos séculos. Alguém disse que, e que é interessante na minha opinião, que a incredulidade, o ateísmo,
É retirar Deus da vida. É quando alguém retira Deus da sua vida. Torna-se incrédulo, ateu. Mas idolatria tem uma diferença. É que é retirar Deus do centro da vida e colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Não é somente retirar Deus da vida, é retirar Deus do centro da sua vida e colocar lá uma outra pessoa ou uma outra coisa. E nós não podemos ter idolatria no nosso coração, no nosso meio. Só Ele é merecedor de toda a glória e de toda a honra. Ele é o nosso Deus e também é o nosso Senhor. Quando nós promovemos, e isto é importante ser dito, acredito eu, quando nós promovemos glória para nós, ou permitimos que isso aconteça, quando nós promovemos glória para nós, para aquilo que fazemos ou temos, quando nós permitimos glória para a nossa igreja, para a nossa estrutura, para os nossos modelos, estamos a formar, ou estamos a tornar-nos ídolos também. Umas vezes somos nós mesmos que nos tornamos ídolos, outras vezes tornamos outros ídolos. E nós não podemos permitir que isso aconteça no nosso meio. Não podemos nos tornar ídolos, nem podemos levantar ídolos. Toda a glória tem que ser para Deus. Por isso é que o versículo 8 diz o seguinte: tornam-se semelhantes a eles, aos ídolos, os que os fazem e os que neles confiam. Então, quando nós promovemos glória para nós, para aquilo que fazemos, nós estamos-nos a tornar ídolos também, como ídolos. E o que é que a Bíblia Sagrada diz em relação aos ídolos? Eles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Ou seja, quantos de nós, até quantas igrejas, porque permitiram que a glória fosse para eles, em vez de ser para Deus, única e exclusivamente. Hoje podem ter boca, mas as suas palavras não têm autoridade. Têm ouvidos, mas não conseguem discernir a voz de Deus. Têm olhos, mas não têm visão da parte de Deus. Raciocinam, mas não entendem as coisas espirituais. Mas nós não nos queremos tornar dessa forma. Nós queremos que toda a glória seja dada a Deus, o Deus vivo. Jeremias disse uma coisa que nós temos que relembrar. Jeremias 5:21 diz o seguinte: ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Mas este povo, versículo 23, é de coração rebelde, rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá a chuva, a temporã e a tardia, a seu tempo. Tudo o que nós somos, foi Deus que nos deu, conforme nós também já vimos ontem. E temos que temer o seu nome, porque nada somos, nada temos sem Ele. Ouvimos muitos tipos de discursos e todos eles têm um dominador comum, o homem no centro. Hoje, os discursos que nós ouvimos têm este dominador comum, o homem no centro. Discursos filosóficos de relativismo, sem valores absolutos, para dar a primazia ao homem, para retirar Deus e os seus valores da sociedade. Nós ouvimos isto frequentemente. Discursos humanistas. Cá está novamente para colocar o homem no centro. Eu gosto muito de pensar na graça de Deus. E sabemos que a graça de Deus é um favor imerecido que Deus nos tem dado. Nós não merecíamos. Não merecíamos a sua salvação, o seu amor. Os irmãos podem dizer amém, sem dúvida. Mas estes discursos humanistas levam a pensar que o homem está no centro, que Deus tinha a obrigação de salvar, de amar o homem. Não tinha. E graça é isso mesmo. Deus, quando olhou para nós, pecadores, Ele não teve nenhum peso de consciência em relação a essa situação, porque foi escolha nossa, do homem. Ele não teve nenhum qualquer tipo de motivação externa para nos salvar, para nos amar. Toda a sua motivação é interna, por aquilo que Ele é, por causa do seu amor. Ele decidiu salvar-nos, Ele decidiu amar-nos. Porque, como eu já disse, não tinha nenhuma obrigação para tal, não tinha nenhum peso de consciência. Ele decidiu nos amar e Ele decidiu nos salvar. Os irmãos podem dizer amém. Isto é extraordinário, nós percebemos isso. Isto é mesmo graça de Deus. Porque o humanismo leva o homem a pensar que merecia alguma coisa, que Deus tinha a obrigação de fazer alguma coisa em relação a Ele, não tinha. E para mim isto é mais extraordinário, perceber a graça de Deus desta forma. Este tema, sem dúvida, é desafiante, não a nós, somente ao Teu nome, seja toda a glória e todo o louvor.
Também chamou-me a atenção quando eu estava a ministrar, eu estava a preparar a ministração para esta conferência, o tema da partilha de sábado à noite nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Tem tudo a ver com Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, ou seja, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos salvar. Aliás, é isso que nós encontramos lá em Isaías 48, 11. Isaías 48, 11 diz: por amor de mim o farei. Por amor de mim o farei. Isto não é arrogância, é a natureza de Deus. Deus é amor. Aliás, nós muitas vezes falamos sobre amor, ministramos sobre amor e dizemos que amor é mais do que um sentimento, também é um sentimento. Amor é uma decisão, mas amor é mais do que um sentimento, mais do que uma decisão. Amor é uma pessoa, é Deus. Porque João, ele disse, Deus é amor. E ele próprio disse acerca de si mesmo, por amor de mim eu farei. Por amor de mim eu farei. E que nós possamos perceber isso. Ainda diz mais neste versículo 11, diz Isaías 48, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não o darei a outrem. Ele faz tudo por causa do seu amor, porque Ele é o único que é merecedor de toda a glória. De toda a glória, sem dúvida. Nós também assistimos a discursos religiosos, legalistas, de obras, colocando o homem, ou colocando a possibilidade do homem poder merecer alguma coisa da parte de Deus por causa das suas obras, de maneira alguma. E eu estou farto tanto de discursos filosóficos, de relativismo, parece que já não há mais verdades absolutas também no nosso meio. Estou farto de discursos humanistas, discursos religiosos. Eu quero ouvir a voz de Deus. E eu quero que a minha voz seja uma voz que glorifique o nome do Senhor. Aleluia, acreditar que Ele é real e a sua palavra é para nós hoje. Deus, Ele quer revelar-se sem dúvida. Sem dúvida, nós percebemos isso, que Deus quer se revelar a cada um de nós. Deus quer revelar o seu poder, a sua majestade. Mas Ele só irá revelar-se e manifestar o seu poder. E aqui é interessante esta frase, acredito eu. Ele só irá revelar-se e manifestar o seu poder quando perceber que toda a glória da sua revelação, da sua manifestação, vai para Ele. E nós falámos um pouco sobre isso no dia de ontem, sobre a visão que João teve do céu e viu aqueles 24 anciãos que tinham recebido 24 tronos da parte de Jesus e estavam ali também com as suas coroas de ouro em suas cabeças. E esta revelação do futuro, daquilo que vai acontecer no céu, para mim é extraordinária. Porque eu fiquei a imaginar aqueles 24 anciãos que foram recompensados por Jesus por causa da sua fidelidade, agora estão no céu, assentados nos seus tronos, talvez posições, autoridades que Jesus lhes concedeu, com as suas coroas, as suas recompensas, sentados naqueles tronos, e de repente eles olham para o grande trono onde está Jesus Cristo, e disseram, não pode ser. Eles saíram dos seus tronos, se prostraram diante de Jesus e lançaram as suas coroas aos pés de Jesus, porque eles perceberam que aquilo que tinham recebido de Deus não era deles, tudo tinha a ver com Deus. Tudo aquilo que eles puderam fazer, eles fizeram por causa da graça de Deus. E eles agora lá no céu, mesmo já estando no céu, eles quiseram continuar a dar glórias a Deus. E que nós possamos continuar a dar glórias a Deus. Amém. No nome e no poder de Jesus. Nós devemos sempre confiar no Senhor. Não pode haver qualquer tipo de idolatria no nosso coração. Nossa confiança deve estar única e exclusivamente em Deus. E temos cantado sobre isso mesmo ao longo desta conferência. No versículo 9, Salmo 115, versículo 9. Depois do salmista falar pedir a Deus, aliás, que Ele manifeste a sua glória, para que isso seja visível a um povo pagão que estava a confiar em ídolos. Ele agora estava a dizer, vocês que confiam em Deus, que conhecem Deus, aliás, devem confiar nele. Versículo 9, confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio, é o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temais ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o teu auxílio, é o teu escudo. Quantos podem dizer, eu confio no Senhor? Eu quero confiar neste Deus que está vivo, que está na minha vida e quer fazer coisas grandes na minha vida.
E como eu disse, nós temos que responder a esta pergunta, porque o salmista estava a ouvir esta pergunta, os povos a dizer: onde está o vosso Deus? Talvez eles também estavam a dizer: olha, o nosso Deus está aqui, está acolá, é este ídolo, é esta imagem. E onde é que está o vosso Deus? Onde está o vosso Deus? E foi por causa desta pergunta que o salmista escreveu este salmo: Deus, manifesta a tua glória para que todos possam ver quem tu és, onde estás. E nós vamos tentar, através deste texto, responder a esta pergunta: onde Deus está? Onde Ele quer estar? Se nós não demos glória ao seu nome, se Ele não manifestar o seu poder, nós não vamos conseguir dar resposta a esta pergunta: onde está o nosso Deus? Ele quer estar em primeiro lugar, Ele quer estar, Ele está e Ele quer estar a agir na sua igreja, através da sua igreja, manifestando as suas obras. Amém? Nosso irmão Mike Salveiro troca trombones. Ele ontem estava a dizer que também Deus colocou no seu coração, Cris, aliás, que Deus colocou no seu coração, lá no início do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, que a vontade de Jesus é que nós possamos ter esta luz, a luz de Cristo em nossas vidas, resplandecer a glória de Deus para outros. E é interessante aquilo que diz Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quantos irmãos querem ver isto acontecer através das vossas vidas? Para que os homens vejam onde está Deus. Deus está no nosso meio e Ele está a agir através de nós, com obras extraordinárias. E o mundo vai ver isso e vai glorificar também a Deus. Deus nunca se esquece de nós, Ele sempre se lembra de nós. Por isso é que Ele nos visita, por isso é que Ele está no nosso meio. No versículo 12, nós já lemos há pouco: o Senhor que se lembrou de nós. O Senhor que se lembrou de nós, por amor do seu nome, Ele se lembrou de nós, Ele se lembra de nós. Ele nunca se esquece de nós. Todas as suas promessas são fiéis e verdadeiras. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece de ti. O Senhor se lembrou de nós e abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará as nossas vidas, abençoará a tua casa, abençoará a sua igreja, abençoará a tua família, abençoará o teu ministério. Deus nos abençoará como prova que Ele está connosco no nosso meio, em nossa vida. É interessante ainda ler mais alguns versículos, versículo 13 e versículo 14 e também o 15. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. E o mundo vai ver a glória de Deus através daquilo que Deus está a fazer nas nossas vidas, na vida da sua igreja. E vai querer conhecer o Deus que nós servimos, o Deus vivo. Deus espera que nós o revelemos a este mundo e exerçamos domínio espiritual. O versículo 16 é muito importante. O versículo 16 para mim é muito importante. Diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. A terra, o lugar onde nós vivemos, Ele nos tem dado. Ele tem dado à sua igreja, para nós exercermos autoridade, domínio espiritual. Domínio espiritual. Nós não vamos exercer domínio político, nenhum outro tipo de domínio, até nem muito domínio social, mas mais espiritual, que depois vai influenciar o social, sem dúvida, porque vai mudar a vida das pessoas e pode mudar, de certa forma, também a sociedade. Mas Deus quer, em primeiro lugar, que nós exerçamos domínio espiritual, autoridade espiritual. Somos luz, e onde está a luz não pode estar as trevas. Nós somos portadores daquilo que Deus é, do seu amor, da sua graça, da sua paz. Louvamos a Deus que está nos céus, estamos no monte, mas depois descemos até ao vale para manifestar o poder de Deus, a glória de Deus. Porque os céus são do Senhor, mas a terra Ele nos deu a nós, para nós possuirmos, para nós conquistarmos. E não podemos olhar à nossa volta e ficar de braços cruzados, porque esta terra Deus nos tem dado.
Almada e os arredores e todas as missões da vossa igreja. Deus vos tem dado essas terras no nome e no poder de Jesus. Para ali estabelecemos o reino de Deus. Amém. E nós precisamos estar unidos. Interessante, o pastor Paulo Branco tem orado muito sobre unidade nesta conferência. E ele já citou aquilo que Jesus disse: nisto conhecerão que são os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. E eu também tenho muito ministrado sobre unidade ou sobre união. E a Bíblia Sagrada diz lá no Salmo 133 que Deus, Ele ordena a sua bênção e a sua vida para sempre, quando o seu povo vive em união. É como... Deus olha para nós, olha para o seu povo. Isto eu creio que é muito interessante, se nós percebemos de uma vez por todas. Deus olha lá do céu para nós, para a sua igreja, para o seu povo, e Ele espera ver um povo unido, juntos, para o servir, para o amar, para conquistar aquilo que Ele tem para nós. E quando Deus percebe que nós estamos a viver em união, Deus ordena aí a sua bênção e a sua vida para sempre. Deus olha para nós e Ele quer ver essa união, esse amor. Ele quer ver a nossa capacidade de nos perdoarmos uns aos outros. Ele quer ver a nossa capacidade de resolvermos as nossas diferenças pelo um bem maior, pelo propósito que Ele nos deu, por causa do propósito que Ele nos deu. E se Ele perceber que nós estamos a fazer isso, Ele nos vai abençoar. Se nós não estivermos a fazer isso, Ele não nos vai abençoar, porque Ele tem princípios. E Ele abençoa o seu povo, a sua obra, quando os seus filhos, o seu povo, vivem em união uns com os outros. Aí sim é que Deus ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. E eu tenho dito na igreja onde sou pastor, que é por causa dessa razão é que nós encontramos em muitas igrejas crentes individualmente muito abençoados, muito prósperos, e a igreja não é. Porque Deus abençoa-nos também de uma forma individual, porque nos recompensa a fidelidade de cada um, olha para o coração de cada um. E vemos em muitas igrejas crentes individualmente muito abençoados, prósperos, cheios do poder da unção de Deus, mas não vemos coletivamente isso acontecer. Porque em relação à igreja em si, ao povo de Deus, coletivamente, Deus só vai abençoar verdadeiramente, vai derramar as suas bênçãos quando o seu povo viver em união, quando nós vivemos em união. Isto é fundamental, é quase como um parênteses que eu abri aqui. Fundamental nós estarmos unidos para que a bênção de Deus possa cair sobre as nossas vidas. Onde está o vosso Deus? Ele deve ser visto no nosso meio. Amém. Através das obras que Ele quer fazer e tem feito em nossas vidas. E em segundo lugar, Ele está no meio ou entre os louvores do seu povo. Vamos para dizer amém. E temos percebido isso claramente desta conferência e ao longo dos tempos. Versículo 17 diz o seguinte: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós, cada um deve dizer também estas palavras, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Ele pode ser visto entre os louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Onde está o nosso Deus? Ele está no meio dos nossos louvores. E o mundo vai ver isso. E as pessoas vão ver isso. Porque nós não estamos mortos, nós estamos vivos e temos a vida de Deus. Os mortos é que não louvam ao Senhor. Mas eu acredito que ninguém está aqui morto, pelo contrário, temos todo em plena consciência. Então devemos louvar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Louvai ao Senhor, diz a Bíblia Sagrada. Bons, obrigado. Diz lá no Salmo 22:3, nós temos citado várias vezes este versículo: porém tu és santo e habitas entre os louvores de Israel. E o louvor que nós apresentamos a Deus é um louvor que manifesta o poder e a graça e a glória de Deus. Porque Deus tem prazer em estar no meio dos louvores do seu povo. E quando Ele tem prazer em estar num lugar, nós percebemos claramente que Ele começa a manifestar a sua glória, o seu poder. Quando Ele é adorado, quando Ele é honrado, Ele se sente bem, e porque Ele se sente bem, Ele começa a revelar, a manifestar o seu poder e a sua glória. Por isso é que é importante nós louvarmos e adorarmos a Deus, louvarmos a Deus de todo o nosso coração, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito, o adorarmos em espírito e verdade, porque Ele vai sentir-se bem no nosso meio, prazer em estar no meio, no nosso meio, e vai manifestar o seu poder. Irmãos, nós já cantámos aqui que quando nós louvamos a Deus,
Irmãos, Deus, Ele age em nosso favor. Ele luta as nossas lutas, luta por nós. Foi o que aconteceu com o rei Josafá. Nós encontramos lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, eu vou citar, quando o povo estava a enfrentar uma grande batalha. Vários povos estavam a ir contra, digamos assim, o povo de Deus, contra Judá. E Deus disse ao rei: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. E foi interessante aquilo que eles tiveram que fazer. A Bíblia Sagrada diz que o rei, ele ordenou que se formasse um grande coral. E levantaram-se os levitas para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, em voz muito alta. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 19. Isto não está aqui por acaso. Diz que então os levitas se levantaram e começaram a louvar a Deus, a cantar ao Senhor em voz muito alta. Em voz muito alta. E diz a Bíblia Sagrada, versículo 22, e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, por causa deste som de louvor, deste som de júbilo ao nome do Senhor. Deus começou-se a manifestar, Deus começou a agir, a lutar em favor do povo, e é isso que Ele faz, quando Ele é louvado, amém? Quando Ele é louvado. A Bíblia Sagrada diz que Davi louvava a Deus com a sua harpa, e o poder que saía daquele som era um poder que repreendia ou que expulsava aqueles espíritos malignos na vida de Saul. Diz a Bíblia Sagrada também que a certa altura Paulo e Silas, na prisão, diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Talvez surpreendidos, admirados, como é que estes dois que estão aqui presos podem louvar a um Deus? Onde é que está o seu Deus que permitiu que eles viessem aqui parar? Mas, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que aconteceu algo extraordinário, e de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Isto é o resultado do louvor. Diz que todas aquelas prisões foram abertas, foram soltas. Isto é extraordinário. Não somente aquele louvor fez com que Paulo e Silas fossem libertos daquela prisão, mas todos aqueles que estavam a ouvir aquele louvor também foram alcançados pelo poder de Deus, como resultado desse louvor. E as pessoas vão ser alcançadas também pelo nosso louvor, pelo som do nosso louvor. Cadeias vão ser quebradas, irmãos, acreditam nisto? Irmãos, nós vamos ficar de pé. Vou pedir ao grupo de louvor para subir. Os mortos não louvam o Senhor. Queremos responder onde está o nosso Deus, aos povos, ao mundo que está à nossa volta, que pode até questionar onde está o teu Deus. Queremos dar esta resposta. Então vamos louvar a Deus de todo o nosso coração, para que este som, o som do nosso louvor, possa quebrar correntes, possa destruir muralhas. Sim, o som daquelas trombetas fez com que as muralhas de Jericó caíssem por terra. O som do louvor do povo de Deus. Queremos dizer, queremos manifestar onde está Deus. Vamos permitir que a sua glória se manifeste através das nossas vidas, para que o povo possa ver as obras de Jesus na nossa vida e possa glorificá-lo. É interessante, para finalizar, na consagração do templo, se os irmãos quiserem abrir, segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Na consagração do templo de Salomão, é interessante perceber, estamos aqui ainda no capítulo 5 do segundo livro de Crônicas. Foi só no capítulo 6 que Salomão depois fez a oração de consagração daquele templo. E depois só no capítulo 7 é que nós vemos Deus a responder à oração de Salomão. Quando Salomão estava a pedir a Deus: Deus, ouve a oração que o teu povo fizer neste lugar, manifesta a tua glória neste lugar.
nós construímos este templo para ti, agora enche este templo com a tua glória. E depois no capítulo 7 diz que Deus apareceu e disse a Salomão: ouvi a tua oração, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se converter, se me buscar, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Mas é interessante perceber que momentos antes, no capítulo 5, quando a arca da aliança foi trazida para o templo, a arca da aliança que estava ainda no tabernáculo, quando os sacerdotes foram buscar a arca da aliança, que representa a presença de Deus, ainda o templo não tinha sido consagrado, ainda o templo não tinha sido inaugurado. Diz a Bíblia Sagrada que eles então levaram a arca para o templo. E o versículo 13 diz assim: e eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam. Por isso é que os metais, os instrumentos de sopro são muito importantes. Encontramos na Bíblia, ao longo da história da Bíblia. Diz que eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam. E cantavam num só coração, num só propósito, de glorificar a Deus, para fazerem ouvir uma só voz. Isto tem que acontecer no nosso meio, porque se isso não acontecer no nosso meio, a glória não está a ser dada para Deus, porque não está a haver unidade no seu povo, porque eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Os irmãos podem dizer amém? E nós queremos ver essa glória. Amém? Porque estamos a dar a glória a Deus. Deus vai manifestar a sua glória como uma nuvem que vai encher este lugar, quando nós o louvarmos numa só voz. Numa só voz. Nós não estamos mortos, não servimos um Deus morto. Nós temos a vida de Deus e temos que louvar em alta voz, para que todas as correntes, as cadeias possam ser quebradas, as muralhas possam cair por terra. E Deus não se esqueceu de nós. Deus continua a dizer-te, Deus continua a dizer-me, Deus continua a dizer: o povo que me conhece verdadeiramente se vai esforçar para que as minhas obras sejam visíveis e fará grandes coisas. Aleluia.